Bom dia, boa tarde, alunos, tudo bem? Espero que vocês tenham passado aí uma excelente semana, um final de semana muito bom, tá? Que estejam todos bem e preparados aí para a nossa segunda aula de genética. Na primeira aula eu enviei para vocês um textinho, né, sobre a surdez, para vocês diferenciarem aí as características hereditárias, genéticas, congênitas e adquiridas. Acredito eu que todos tenham conseguido fazer, tá? Porque fiquei no plantão, ninguém entrou, eu acho que todo mundo conseguiu entender. Então, hoje a nossa aula vai ser um pouquinho sobre a história da genética, tá? Nós vamos ver a visão aí de dois cientistas sobre como ocorre a transmissão das características, tá bom? Então, nessa aula, nós vamos contemplar duas habilidades, tá? Que tá aí no slide, depois vocês vão pegar o caderno e anotar. E o conteúdo do slide está sendo enviado em forma de texto para vocês, tá? Se vocês quiserem imprimir, copiar as partes mais importantes, tá? Fiquem à vontade aí. O que vai interessar para mim depois são as questões referentes ao texto, tá bom? Então, o texto, olha, vai falar sobre a história da genética. Esse conteúdo vai estar na sua apostila na página 49 em forma de pesquisa. Então, para adiantar, eu trouxe o texto já. Em vez de vocês pesquisarem, ficar aquela aula pesquisando, eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre a história da genética, tá? Então, nós vamos ver a visão de dois pensadores gregos acerca da herança genética. Os dois pensadores são Hipócrates e Aristóteles, tá? Vamos lá. O Hipócrates, ele viveu aí, né, de 460 a 377 a.C., tá? E ele foi o fundador das ciências médicas há 2.400 anos atrás, com a história da genética. E ele propôs, no ano de 410 a.C., a hipótese da pangênese, para explicar a hereditariedade. O que seria essa hipótese, né? A transmissão das características hereditárias baseava-se na produção por todas as partes do corpo de partículas muito pequenas que eram transmitidas para a descendência no momento da concepção. Então, o que são essas partículas pequenas que estavam por todas as partes do corpo dos seres vivos, né, que passavam para a descendência? Eu vou dar um exemplo muito legal, que vocês vão entender de cara já. Por exemplo, essas partículas que a pessoa adquiria no decorrer da sua vida. Então, você, aluno que frequenta uma academia, você é bem magrinho. Quando você começa a frequentar essa academia, você vai adquirir peso, você vai adquirir músculo, tá? Então, essas partículas adquiridas eram transferidas para a próxima geração. É isso que ele quer dizer. Então, ele baseava-se naquilo que ele via. Então, aquilo que o ser tinha por fora, né, passava para a sua geração seguinte. Essa é a teoria da pangênese. De um modo geral, eu estou explicando para vocês, para não ficar um vídeo muito comprido. Depois você vai lendo devagarzinho aí, tá bom? A pangênese, né, essa teoria, ela permaneceu como a única teoria geral da hereditariedade até o final do século XIX. E ela foi adotada pelo naturalista francês Jean-Baptiste Lamarck, que viveu aí de 1744 a 1829. E em 1809, como explicação do mecanismo de mudanças evolutivas, que é utilizada até hoje por muitas pessoas. A teoria da pangênese também foi adotada por Darwin, tá? Em 1859, para explicar sobre a evolução. Essa é a teoria da pangênese. A teoria de Aristóteles, o Aristóteles, para ele, né, ele foi um cientista mais à frente aí do seu tempo,
Ele viveu aí de 384 a 322 a.C. Ele já falava que existia alguma coisa no sêmen, né, dos pais, que os pais produziam, que iriam transmitir para os filhos no momento da concepção. Então, tinha alguma substância no sêmen dos pais, né, que proporcionava essa herança hereditária. O termo sêmen, utilizado por ele, é no sentido de semente. Então, o que a semente hoje para nós são os gametas. Então, a gente sabe que hoje as nossas características hereditárias ficam nos nossos gametas, masculinos e femininos, tá? Óvulo e espermatozoide. Tudo bem? Acho que é isso daí. Vamos ver. Aristóteles, ele conhecia essa teoria da pangênese, mas apesar de relacionar alguns argumentos importantes que apoiavam a pangênese, ele a rejeitou, tá? Por que ele rejeitou? Porque ele começou a pensar que características não estruturais, como a voz ou o jeito de andar, frequentemente herdadas, levaram a Aristóteles a se perguntar a respeito da maneira pelo qual produziria um material para o sêmen. E além disso, observou que filhos de pais com cabelos e barbas grisalhos, não nasciam grisalhos ao nascer, né, gente? Como que uma criança vai nascer velha, tá? Aí ele começou a reparar, porque pela teoria da pangênese, se o pai tinha cabelo grisalho, automaticamente o filho iria ter também, tá? Aí ele começou a fazer essas observações e começou a rejeitar essa teoria. As evidências mais importantes que refutaram tanto a pangênese de hipótese como as de Darwin, cerca de 2.000 anos mais tarde, estavam ligadas à não transmissividade das deficiências provocadas pelas mutilações. Como que um ser mutilado, né, que ele adquiriu, no caso, essa característica, poderia passar essa característica para o filho dele? Então, se eu perder minha mão, meu filho vai nascer sem a mão. Porque a mão era uma característica precursora aí que tinha aqui, né? Um pedaço da parte do meu corpo que seria transmitido para o meu filho. Então, imagine se eu perdesse a minha mão, o meu filho ia nascer sem uma mão, tá? Era isso que queria dizer a teoria da pangênese. Então, ele começou a perceber tudo isso e ele foi descartando essa teoria. Outra coisa também, outro argumento poderoso que ele foi contra a teoria, né? Se o pai e a mãe produzem sêmen com partículas precursoras de todas as partes do corpo, né? Essa criança, esse fruto, né, no momento dessa concepção, não iria nascer com duas cabeças? Se dentro do meu sêmen tem o gene para transportar, para transferir a cabeça, eu iria passar e o meu parceiro também. Então, a criança iria nascer com duas cabeças. Eu tenho 2 braços e o meu parceiro 2 braços, então a criança nasceria com 4 braços. E assim sucessivamente, tá? Tudo o dobro. Aí ele começou a pensar, como isso não pode acontecer, né? Não existe isso. Tem alguma coisa que está errado aí, tá? Então, ele era um cientista bem à frente do seu tempo, né? Então, ele propôs uma hipótese que, embora vaga, ainda lá na substância presente no sêmen, mas que é verdadeira. Pode-se considerar que nenhum avanço relevante em termos de transmissão de características hereditárias foi alcançado até o final do século XIX, tá? Até a chegada aí do nosso cientista maior, né, em relação à hereditariedade, que foi Gregor Mendel, tá? De 1822 a 1884, que já vem aí com os testes das ervilhas, tudo, e a gente vai ver na próxima aula quem foi esse cientista, tá bom? Então, em relação aos pensamentos, né, sobre a transmissão da hereditariedade, eu acho que ficou bem legal.
Depois vocês têm que ler o texto, né? Eu dei uma explicação bem rapidinha aí para você entender o que era a teoria da pangênese. Você vai relacionar a teoria da pangênese com as características adquiridas no decorrer da vida da pessoa. Então, tudo aquilo que ela adquiriu, ela vai passar, tá? Essa é a teoria da pangênese. Já a teoria de Aristóteles, existia uma substância no sêmen, né, que guardava as características e que era passada no momento da concepção. Percebam aí que o Aristóteles estava mais próximo daquilo que existe hoje, tá bom, gente? Aí vocês têm 5 questões, tá? A primeira questão é o conceito da pangênese, a segunda questão é como que o Aristóteles entendia, né, da transmissão do hereditário aí de uma geração para outra, as críticas do Aristóteles em relação às ideias de Hipócrates, tá? Você pode até citar das 2 cabeças, dos 2 pés, né, dos filhos que nascem com cabelos grisalhos, ele começou a perceber tudo isso, tá? Aí você tem um desafio que eu dei 2 características, uma da mãe e uma do pai, e você vai, pelo seu entendimento, você vai utilizar e argumentar, segundo os pensadores, como que nasceria essa criança. E nas 5 também, você vai tentar responder as questões de acordo com o pensamento dos 2 lá, tá bom? Se vocês sentirem dificuldade em responder as questões, vocês vão entrar no plantão Zoom às 11h30, que é a nossa aula, tá? Aí você tem Você Aprendeu, que são questões bem simplesinhas aí, tem 1, 2, 3, 4, 5 questões. Então, vocês têm, na verdade, 10 questões para entregar até 12h30, tá bom? Caso não consiga, por favor, entre em contato comigo, eu estendo um pouquinho o prazo para você entregar, se você acha que você vai se enrolar. Converse no particular comigo, tá bom? Aí, gente, eu tô mandando para vocês uma segunda atividade, que é essa daqui, ó. Atividade 2. Apostila no seu caderninho do aluno, na página 50. Que é o mecanismo de variabilidade genética. Se a gente tivesse na aula presencial, vocês iriam fazer em dupla essa atividade. Vocês iriam sentar juntos, criar junto um personagem, tá? De como vai nascer uma criança utilizando, tá vendo, ó, essas características aqui deste homem e desta mulher, tá? Então, o homem ele vai ter o nariz arredondado, com covinha no queixo, sem sardas, cabelo convergido da testa, olhos castanhos. A mulher, como que vai ser a mulher? A mulher, como vai ser? Não, desculpa. A mulher tem o nariz afilado, com covinha no queixo, com sardas. Então, vocês vão pegar as características dos 2, e aí vocês vão responder, ó, como poderá ser o filho desse casal? Você vai descrever ou vai desenhar as possibilidades? Eu gostaria muito, mas muito mesmo, que vocês desenhassem e entregassem. Eu considero uma atividade avaliativa, o desenho, tá? Já dou, assim, de cara para quem fizer esse desenho bem bonito, pintado, bonitinho. Faz o bonequinho lá, escreve do lado do bonequinho como será que essa criancinha representando, né, esse bonequinho representando a criança vai nascer na sua visão, e você pode até usar a visão dos pensadores, tá bom? Aí vem a letra B. Como ocorreu essa herança de caracteres de pais para os descendentes? Como que ocorreu isso? Você sabe quais são e como agem os mecanismos que fazem com que as características se perpetuem ou se modifiquem ao longo das gerações? Pesquisem a respeito e descrevam utilizando as ilustrações.
Caso você não entenda a letra B e a letra C, me entregue só a letra A, tá bom? Mas eu quero desenho. Tudo bem, gente? Eu quero que vocês façam o desenho. Ah, professora, posso fazer em grupo com a minha colega? Eu até pensei no grupo, mas como que você vai fazer em grupo que você vai estar distante da sua colega? Vocês vão planejar junto, é isso? Se for isso, pode, tá? Você pode aí formar um parzinho com a sua amiguinha e vocês podem elaborar. Quem desenha melhor faz o desenho e vocês podem fazer comentários embaixo do desenho, tá? Caso vocês não tenham entendido, entrem lá no plantão, mas eu acredito que eu fui bem clara da forma que eu quero. Gente, foi um prazer estar com vocês, mesmo virtualmente. E, novamente, eu repito, ficou com dúvida, entra lá no plantão, que pouca gente tem entrado. Então, como não está entrando, eu estou achando que vocês estão entendendo, tá? Então, eu gostaria, assim, que vocês entrassem para conversar comigo, tá bom? Um beijo, uma ótima semana, tá? Fiquem bem, fiquem com Deus e até a próxima aula. Beijão!